Sejam todos bem-vindos à nossa 10ª aula do curso Seja um Facilitador de uma Célula Movimento. Estamos no último mês, de aulas do curso e hoje nós veremos um assunto extremamente importante sobre essa célula movimento. Nós vamos trabalhar a respeito do tema discipulado intencional. Eu sei que muitos de vocês que estão nesse curso já fizeram, ou fizeram uma parte, ou fizeram o curso completo que eu ofereço de mentoria e discipulado. E hoje eu vou tentar, falar esse tema discipulado mais uma vez, inclusive para esses alunos que já fizeram o curso, sem ser repetitivo, tentar, né? Vou trazer também novas abordagens sobre o tema do discipulado. Vamos analisá-lo por outros ângulos, mas não vai ser tão diferente do que a gente já viu para quem pôde cursar os módulos de mentoria. Mas eu sei que tem outros que não viram esses módulos. Tem gente também que me acompanha nas igrejas, que eu tenho ministrado, alguma coisa ou outra você vai ver ali, que eu já ministrei talvez na sua igreja, uma coisa ou outra. Mas eu vou tentar resumir toda a visão do discipulado numa igreja em células em uma aula. Eu espero que eu consiga. Se eu não conseguir, nós partimos para alguma coisa na próxima aula nesse sentido, porque ainda temos outros temas a trabalhar. Também nós veremos em outras aulas o tema sobre evangelismo relacional, que é um tema totalmente atrelado à visão do discipulado. E também veremos esse tema de forma muito prática, né? Mas hoje nós vamos passar a visão do discipulado intencional numa igreja em células, algo que é uma questão chave nessa visão. Os grupos pequenos são oportunidades de investirmos em pessoas, de ajudarmos elas a crescerem em Cristo. Nós já vimos aqui no conceito de Joel Comiskey que uma célula ela é um pequeno grupo que se reúne semanalmente e ela tem propósito, de evangelizar, de viver em comunhão, de crescer espiritualmente. E o grande objetivo é fazer discípulos que fazem discípulos, e isso vai resultar na multiplicação. E esse conceito de Joel Comiskey dá uma ênfase no discipulado, o discipulado multiplicador, um movimento multiplicador de discipulado. Então, por meio dos pequenos grupos, nós temos a oportunidade de investir em pessoas, influenciá-las, andando junto com elas, perto, vida na vida, algo que os programas não conseguem entrar profundamente no coração das pessoas nesse relacionamento próximo que a célula proporciona. O ambiente celular abre a porta para relacionamentos, para investirmos em pessoas, para ajudarmos cada um a cumprir o seu chamado. Todos têm um chamado diante do Senhor, todos são sacerdotes na nova aliança, todos são ministros, todos têm dons, todos os crentes nascidos de novo têm o Espírito Santo. Então, o Senhor quer usar cada um. E a célula é um ambiente ideal para investirmos no discipulado um a um, para investirmos em pessoas, ensinarmos de maneira prática o evangelho, desenvolver a habilidade das pessoas, também como nós já vimos. E o discipulado, ele é fundamental. A ênfase no discipulado, crescer em Cristo, cumprir o ministério que Jesus lhe deu, é algo fundamental. Então, deixa eu colocar aqui o nosso PowerPoint da aula de hoje. Ok. Então, aula 10. Então, eu começo aqui falando a respeito do discipulado e eu trago um conceito de discipulado que devemos vivenciar como igreja, olhando a célula como ambiente discipular e também aproveitando os relacionamentos um a um para buscar esse alvo do discipulado. Então, eu trago esse conceito que discipulado significa conduzir pessoas a Jesus, porque o alvo é Jesus, o foco é Jesus, Cristo, seus ensinos, seu caráter, sua obra, Cristo, centrado em Cristo. Então, discipulado significa
não fazer meus discípulos. Eu sou o instrumento, mas os discípulos, em última instância, são de Jesus. É para ele que nós fazemos discípulos, seguidores de Jesus. Então, discipulado intencional seria conduzir pessoas a Jesus, ajudando-as para que cheguem à maturidade cristã, ou seja, não é só até o batismo, não é só ajudar alguém a andar os primeiros passos da vida cristã, mas é ajudá-la a chegar até a maturidade cristã, ensinando essas pessoas que eu estou discipulando através do meu exemplo como discipulador, alguém que também é discípulo de Jesus, mas está procurando obedecê-lo, segui-lo, e assim eu me torno apto para ajudar outras pessoas a também seguir Jesus. E isso é por meio da nossa obediência, por meio do nosso exemplo. Então, nós discipulamos pessoas, ensinando essas pessoas através do exemplo e da palavra de Cristo, das Escrituras Sagradas, a palavra inerrante, né? A palavra que é poderosa, né? A palavra que é nossa autoridade. Então, o livro que nós usamos, que nós aplicamos no discipulado, é a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. É a palavra de Deus. E fazendo esse acompanhamento de vidas, ajudando essas pessoas a crescerem, nós também temos a tarefa de ajudar esses discípulos a também fazerem discípulos. Então, esse conceito, nós vemos um movimento multiplicador. E é um movimento que todos devem participar numa igreja. Todos os cristãos devem estar vivendo a visão do discipulado, buscando caminhar com outros, aprender com outros, ser influenciados por outros, liderados, discipulados e também, ao longo dessa caminhada cristã, ajudando outras pessoas a também viver esse mesmo foco, esse mesmo estilo de vida que Jesus nos ensinou por meio da palavra. E cada discípulo que eu fizer, eu devo ajudá-lo a também fazer outros discípulos. E nessa rede de contatos, de vínculos, de relacionamentos, o nome de Cristo é exaltado. E a igreja é o corpo de Cristo. E é assim que nós fazemos discípulos, caminhando juntos, caminhando com Cristo e caminhando juntos e ajudando pessoas a caminhar com Cristo e caminhando com a gente. É assim que nós fazemos discípulos. Eu começo com esse conceito. Agora, olhando para a célula de Jesus, nós podemos observar no Evangelho de João que Jesus começou a sua célula, o seu grupo, por meio de um microgrupo, ou, em outras palavras, por meio de uma dupla de discípulos. E essa questão do microgrupo, da dupla, né? Jesus mesmo falou, lá escrito em Mateus 18:20, que onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. E Jesus começou a sua célula por meio de uma microcélula, por meio de 2 discípulos, que ele chamou para que ele começou a caminhar com esses 2. Então, nós vamos aplicar alguns textos e olharemos essa progressão do discipulado e da formação da célula de Jesus. Então, quando nós olhamos no Evangelho de João, no capítulo 1, lá na parte final, nós observamos, né, esse texto, né, em que há 2 discípulos de João Batista que seguem João Batista. Um deles é descrito como André e o outro não diz o nome, mas os teólogos apontam como unanimidade que esse outro discípulo de João Batista era o João o pescador, né? João, irmão de Tiago. Então, esses 2, André e João, eram discípulos de João Batista. Então, eles estavam seguindo João Batista, né? E o que acontece? Jesus passa por ali e João Batista, quando vê Jesus, diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando ele declara isso, esses 2 discípulos dele imediatamente passam a seguir Jesus. Eles vão até Jesus e querem caminhar com ele, que seria João e André. E aí tem esse diálogo, né? O que vocês querem? Jesus pergunta a eles.
Eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele, venham e verão. Então, ali, no Evangelho de João, nós vemos que começa com esses dois discípulos de João Batista que reconhecem, por indicação de João Batista, que Jesus é o mestre. Jesus é o Messias, o prometido que tira o pecado do mundo. E aí, na sequência do texto, vai até o versículo 51, né? Se você for na sequência do texto, você vai observar que André, depois de passar esse tempo com Jesus, ele vai... olha, deixa eu ver aqui. Ele vai até o seu irmão, Pedro, e ele diz a Pedro, achamos o Messias, isto é, o Cristo. E ele leva, nós vemos isso no versículo 41 e 42 desse capítulo 1 de João, e ele leva, então, o seu irmão até Jesus, ou seja, ele se torna um evangelista, né? Um evangelista aqui, primeiro evangelista, né, aqui descrito como discípulo de Jesus, que já vai anunciar Cristo para o seu irmão, e Pedro vai até Jesus e tem um encontro com Jesus. E aí diz que no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. E aí diz, versículo 45, Filipe encontrou Natanael. Natanael era um amigo de Filipe, né? Era comum essas duplas, né? Esses vínculos de amizade, né? E de aprendizado, assim como os discípulos de João Batista, né? Que andavam em duplas. E aqui nós vemos também essa dupla de amigos, Filipe e Natanael. E ele diz a Natanael, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E aí nós sabemos aquela história que Nazaré pergunta, como assim de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Até que Filipe diz, venha e veja. Então é preciso ir até Jesus, né? E vê-lo, e conhecê-lo, experimentá-lo, como diz o Salmo 34, provai e vede que o Senhor é bom. Então foi assim que começaram esses discípulos a andar com Jesus. E aí Jesus tem uma conversa com Natanael, e Jesus, então, diz a Natanael quando o vê, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. E Natanael pergunta, de onde me conheces? Jesus declara algo particular, né, de Natanael que só Deus poderia saber, né? Jesus diz, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então, Natanael, nessa hora, percebe que só um profeta, né, poderia saber isso, né? Ninguém o viu ali debaixo da figueira, alguma coisa aconteceu ali, né? E marcou, né, ele, quando ele percebeu que Jesus sabia. Ele diz, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. E Jesus diz então para ele, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, aqui nós temos, né, esses relacionamentos acontecendo, esses vínculos se formando, e Jesus apontando o caminho, Jesus declarando profeticamente sobre a vida desses homens, né, e dizendo o que vai acontecer. Esses homens verão a glória de Deus por meio do Filho de Deus. E assim começa a célula de Jesus. Começa por um meio pequeno. Começou como um microgrupo. Às vezes a gente quer começar grande, né? Mas Jesus não começou grande. Jesus começou com alguns discípulos, né? Ele começou primeiro com João e André, e aí Pedro, e aí tem também Tiago, outro pescador, e tem Filipe e Natanael. Então, vejam bem, aí tem aquele momento, né, do convite de Jesus aos 4 irmãos pescadores, né, que foi bem no início dessa caminhada, e a partir desse início do ministério de Jesus, ele já tinha o quê? 6 pessoas, né? Os 4 irmãos, né? Pedro, Tiago, João e André, e temos Natanael e Filipe, né? E aí sim, ele tem uma célula com 6 pessoas, né? Então, aqui em Mateus 4, nós vemos Jesus chamando os pescadores, trabalhando
à beira do mar da Galileia. Então, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. E também fez o mesmo convite para serem pescadores de homens. Eu vou ensinar vocês a pescar pessoas, né? A atrair pessoas para Deus, a serem evangelistas e discipuladores. Então, Jesus chama esses homens não só para ficar sentados no banco. Esses discipulados que colocam a pessoa só sentada, né, passivamente, não tem nada a ver com o discipulado de Jesus. O discipulado de Jesus chama a pessoa para caminhar junto com ele, para aprender com ele, mas também para se movimentar, para serem instrumentos de Deus, para serem luz na escuridão, né, para fazerem toda a diferença e investindo suas vidas em outras vidas. Então, aqui nós vemos, né, que Jesus começou, então, com uma dupla e foi se expandindo. E aí, lá na frente, aí sim, é que a célula dele ficou completa com 12 pessoas, né? Então, foi uma expansão que foi acontecendo, ele foi investindo em pessoas, e em seguida chegou o momento em que ele instituiu os 12, né? Então, isso a gente vai ver lá no final de Mateus 10. Olha só, em Mateus 10 é que Jesus vai chamar os 12 apóstolos, a sua equipe finalmente é formada. Então, primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, ou Natanael, né, o outro nome dele. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Há teólogo que diz que até ele formar esse grupo de 12, ele já tinha pelo menos um ano de ministério. Até ele instituir esses homens como apóstolos, ele já tinha pelo menos um ano de caminhada no seu ministério. Então, aqui nós temos a imagem, né, da célula de Jesus, né, 12 pessoas, e aqui nesse desenho, né, é um desenho de Edileu, né, no estudo de Edileu, ele vai colocar aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então, Cristo estava ali presente, né? E quem vê o Filho vê o Pai, né? E o Espírito Santo, né, presente ali, agindo por meio de Cristo em poder e glória. E, então, a célula, né, essa célula de Jesus, percebam, ela tem uma característica não só de pequeno grupo, mas também de microgrupo, de microcélula. Ou seja, o discipulado de duplas, ele organizava em duplas. Em toda essa descrição que eu fui mostrando para vocês, haviam duplas. As duplas de irmãos, duplas de amigos e discípulos de João Batista. Eles não andavam sozinhos. Eles contavam uns com os outros. E Jesus também, veja, nessa descrição de Mateus 10, eles são descritos em duplas, né? Isso não é à toa. Essa expressão, esse "i", né, que junta, né, para o pessoal do Sul é "e", né? Do Nordeste, Norte-Nordeste é "é", né? Mas que junta, né, essas duplas, esse "i" aqui no grego é "kai". A expressão "kai" significa algo que une e forma, que une as coisas e se torna uma unidade só, né? Que tem uma coisa que tem uma ligação, que tem um fim ali nessa ligação, tem um propósito. Então, é assim que é descrito os 12 discípulos de Jesus. E aí, mais na frente, nós observamos isso lá em Marcos 6, 7, chamando os 12 para junto de si, enviou-os de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Aqui há quem diga que ele já tinha 2 anos de ministério com aqueles homens, né? Aliás, 2 anos de ministério, né? 1 ano até formar os 12, instituí-los como apóstolos, e mais 1 ano, aí sim, ele agora os envia para irem fazer a mesma coisa que ele fazia, pregar, curar, expulsar demônios, evangelizar e discipular, né? Então, agora eles são enviados, e são enviados de que forma? De 2 em 2, né? Então,
essa se tornou a prática. E mais na frente, Lucas 10:1, depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou, 2 a 2, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Então, Jesus não era um líder centralizador. Como nós já vimos nesse curso, né, um bom líder de célula, ele não é o faz tudo. Ele não é bombril, né? Então, não queira ser bombril, não queira ser aquele que é 1001 utilidades e que faz tudo. Deixe Deus usar cada um. Treine, prepare, delegue responsabilidades. Então, essa é a tarefa de um bom líder. E então Jesus treina, Jesus capacita. Agora, Jesus também tem um trio de liderança, né? Também nós já vimos essa aula, né, sobre os líderes livres de esgotamento, né? Que eles não devem trabalhar sozinhos. Então, além de ter essas duplas para um ajudar o outro, um se amparo para o outro, um ser intercessor do outro, um complementa o outro. Eles tinham que aprender a trabalhar juntos, a trabalhar em equipe, um, um ser suporte para o outro, já entendendo que eles sozinhos não vão muito longe. Eles precisam um do outro e são uma equipe, são o corpo de Cristo em ação, né? E, e mais na frente, Jesus quer que mais trabalhadores sejam formados e o treinamento avança e chega aos 72. Se você for bom de matemática, você vai calcular e você pode chegar à seguinte conclusão: Jesus enviou 6 duplas para irem nas casas de Israel pregando o evangelho. Imagine se cada uma dessas duplas conseguiu fazer outros discípulos. Imagine se cada um também investiu em formar uma célula. Imagine que se cada um conseguisse ter formado uma célula. Se cada um formou uma célula de 12, então conseguisse mais 5 duplas, né, ou 6 duplas, então nós podemos somar e aí nós veremos exatamente o número de 72. 12 vezes 6 vai dar 72. Ou seja, cada um formou a sua célula, cada um formou uma célula de 12. Né? Será que isso aconteceu? Há quem diga que sim. Edileu gosta de ensinar isso. Né? Não temos como provar, né, se isso aconteceu, mas pode ser. Né? Acredito que a estratégia do discipulado, do acompanhamento de pessoas aconteceu. Né? E um desses que estudiosos apontam, um desses aí que estava entre os 72 era Barnabé. Né? Barnabé, com certeza, era um desses que foi um grande discipulador de vidas. Né? Mas olha só que interessante, olhando mais para frente. Depois dos 3 anos de ministério de Jesus, depois que ele foi traído, né, por Judas, Judas se enforcou, passou a ser 11 discípulos, Jesus morreu, ressuscitou, e quando tem aquele momento da despedida, né, e a ascensão de Jesus, em Atos 1, vai descrever o seguinte: e entrando, subiram ao cenáculo, porque Jesus disse para eles irem para Jerusalém. Né? Jesus ascendeu aos céus, e aí eles vão para Jerusalém. E olha como descreve: e entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Aqui já não tem Judas Iscariotes. A lista agora tem 11. Mas percebo que nessa lista, novamente, é descrito as duplas. Né? Não é toda a versão da Bíblia que caracteriza assim. Né? Na versão Almeida, você pode observar. E nos originais está descrito assim, em duplas. Só que como Judas saiu, no final tem um trio. E aí eles precisavam compor o número de 12, né? Que também é um símbolo das 12 tribos de Israel. Mas também era prática vigente. Eles costumavam andar em duplas. Então, Matias foi o escolhido para compor e formar uma nova dupla. Né? Então, mas esse era o jeito deles caminharem.
Não é à toa que a gente observa no Novo Testamento as duplas funcionando. Nós vemos isso, né, Barnabé andando com Paulo, depois Barnabé e Marcos, nós vemos também Paulo e Silas, e a dupla famosa, né, Paulo e Timóteo. Então, esses relacionamentos estreitos, né, essa microcélula era comum. É claro que essa dupla poderia virar um trio, como nessa circunstância, né? Houve um trio aqui na célula de Jesus. E Jesus também tinha um trio de liderança, Pedro, Tiago e João. Isso também não excluía o fato de eles andarem em dupla, além de serem um trio de liderança com Jesus. Então, esse dinamismo nós podemos ter numa célula, né? Não é à toa que o nome desse curso é Célula Movimento. Então, nós podemos, né, nos organizar também assim, em duplas de tarefa, duplas em que podemos delegar responsabilidades de cuidado, e essas duplas também pode virar um trio. Essa dupla pode alcançar mais alguém, não tem problema virar um trio, né, por um tempo, e até melhor, porque no trio um ajuda o outro, e esse novo discípulo, talvez alguém que você está evangelizando, ele vai ter dois discipuladores, e você já está treinando aquela pessoa que é o teu discípulo, né, antes de ganhar esse terceiro, e ele também faz parte desse acompanhamento para ele ser treinado, né? E se tornar também um discipulador. E pode chegar também ao caso desse trio ganhar mais um, e aí viraria um quarteto. No caso de um quarteto, também é possível ter um microgrupo de discipulado com 4 pessoas. Ainda assim, 4 pessoas é possível ter um ambiente bem relacional, transparente e eficaz no preparo de pessoas. Mas nós sabemos que 4, né, é mais difícil, algumas circunstâncias, algumas situações, e é preciso multiplicar. Então, nesse momento que chega um quarteto, devemos trabalhar, treinar para multiplicar em 2 duplas. E, claro, o primeiro discipulador, ele vai passar para seu primeiro discípulo essa responsabilidade de ser o discipulador de alguém, e a pessoa mais madura pega o mais novinho, né? Pode ser assim, né? Essa é uma forma de fazer essa multiplicação. E aí do quarteto existem outras formas, né? E do quarteto viram 2 duplas, né? Então isso é o ensino de Edileu, que ele tem ensinado, e vale a pena testar, vale a pena experimentar, né, esse modelo de discipulado de microgrupo, né, ou microcélula, nesse acompanhamento de vidas. E aí, quando a gente observa mais na frente no livro de Atos, depois de Pentecostes, olha o que diz esse texto de Atos 3. Pedro e João estavam andando juntos. Então, isso era prática, andar junto, né, no ministério. Então, Pedro e João, eles vão, tem aquele encontro, né, com o aleijado, né, do Templo Formosa, que pede dinheiro, né, e eles dizem, né, não tenho prata nem ouro, e aí o texto diz assim, né, Pedro e João olharam para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. Olha que coisa interessante, olhe para nós, ou seja, veja Cristo em nós, né, a dupla, né, o corpo de Cristo em ação, não só um membro, mas o corpo de Cristo, uma dupla de discipulado, assim nós somos mais fortes. Então ele diz assim, e aí olhe para nós, aí o texto diz, o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E aí eles profetizaram a cura e aquele homem foi curado. Mas veja o trabalho em equipe, né? Veja como nós podemos ser mais fortes caminhando juntos, né? Podemos ter um trabalho mais eficaz nesse discipulado, né? Agora, eu queria aplicar 2 conceitos de discipulado. Eu queria aplicar o conceito de discipulado vertical e o conceito de discipulado horizontal. Então, o pastor Diogo Carvalho, ele tem um artigo que ele escreve esse discipulado vertical e horizontal, e os dois são importantes para todos, né? O discipulado vertical tem a ver com o nosso relacionamento com Deus.
né? A nossa obediência a Cristo tem a ver com a nossa vida para o alto, né? É para Cristo, olhando para Deus, imitando Ele, a Cristo, aprendendo dele. E então esse é o discipulado vertical, a nossa relação com Deus, né? Então, Marcos 8, Jesus disse, né? Ele chama a multidão que estava ali com ele e os discípulos. Então ele disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Então, esse é o convite a carregar a sua cruz, a negar a si mesmo, a se humilhar, se arrepender dos seus pecados, crer no evangelho e receber Cristo no seu coração, segui-lo, obedecê-lo, fazer a vontade dele. Então, esse é o discipulado vertical, que é a decisão pessoal de seguir a Jesus, negar a si mesmo. Eu não sou mais o dono da minha vida, eu não sou mais a minha vida não vai ser mais centrada nos meus interesses, nas minhas vontades, né, no meu pecado, mas eu vou me submeter a Cristo, vou seguir a Cristo. E é uma relação espiritual, né? Nós não vemos a Jesus, mas nós cremos nele, nós o seguimos pela fé. Então, isso é o discipulado vertical. E é muito importante o vertical, mas o horizontal também é importante. Há quem ache que só existe o discipulado vertical, mas isso não é bíblico. Não, eu tenho minha vida aqui com Deus, está tudo bem. Eu sigo a Jesus, sigo ninguém, não. Essa não é uma verdade. Claro que nós temos que ter o discipulado vertical, seguir a Jesus, todos, né? No entanto, o próprio Cristo nos ensinou que deveríamos também viver o discipulado na horizontal. Então, vamos já ver esse discipulado na horizontal. Billy Graham vai dizer que a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. É por isso que tem muita gente aí que não cresce, tem muita gente que não avança no reino de Deus, porque quer a salvação, mas não quer o discipulado, né? Quer o tesouro no céu, quer a morada celestial, quer ser abençoado por Deus, mas não quer renúncia, né? O discipulado de cruz, não quer vida de cruz. E aí, por isso que Dietrich Bonhoeffer vai chamar da graça barata, né? É aquela que não me custa nada. Né? Não, Cristo fez tudo para mim, eu não preciso fazer mais nada. É verdade que a salvação é pela fé, a fé vem de Deus, e é Ele que salva, não é nenhum mérito nosso, mas Ele nos chama para trabalharmos, para vivermos o discipulado, né? E isso vai custar tudo que temos, né? Isso vai custar quem eu sou, como eu vivo, meus recursos. O Senhor quer a minha vida por inteira. Ele quer que eu seja dele, que eu viva para ele, que eu pertença a ele, que eu seja uma bênção nas mãos dele, né? Então, isso sim é o discipulado vertical, é o meu relacionamento com Deus que vai se mostrar de maneira prática no meu dia a dia, com minhas decisões, com minhas atitudes, né? Meu estilo de vida. Lucas 6,40, Jesus disse aos seus discípulos: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. Então, olha só, o alvo do discipulado não é deixar as pessoas sentadas no banco passivamente, né? Sem fazer nada, sem se envolver. Não. O alvo do discipulado é se parecer com o mestre, aprender com o mestre, é ser um aprendiz. A palavra discípulo, no grego, significa o seguidor, o aprendiz de alguém. Então, todo aquele que entrega a vida a Cristo, todo aquele que é, que é da igreja, né? Ele é um discípulo, né? Ele precisa seguir a Jesus, e seguir a Jesus significa praticar o que ele ensina e aprender o que ele fez e fazer as mesmas obras que ele fez, né? Jesus veio para destruir as obras do diabo. E nós também, nós, os discípulos dele, também somos chamados para destruir as obras do diabo, para fazer as obras do Pai Celestial. Então, todo aquele que for bem treinado, bem instruído, será como o seu mestre, se parecerá com Jesus.
É claro que esse parecer com Jesus não é totalmente só no céu, né? Que a gente vai se parecer totalmente com Jesus. Mas aqui na Terra, nós estamos vivendo um processo de santificação. É um processo que Jesus, que o Senhor está nos lapidando dia a dia, de fé em fé, de glória em glória, por meio da capacitação do Espírito Santo, claro, porque sozinhos nós não podemos nada, mas pelo agir de Deus em nós, nós podemos viver o reino de Deus aqui na terra e dar o fruto do Espírito, né, por meio da presença de Deus em nós. E o discipulado horizontal? O discipulado horizontal também é importante. Não só o vertical. Vertical, eu e Deus. Mas Deus nos ensina a vivermos o discipulado horizontal, uns com os outros. Ele mesmo fala, né, esse texto não está aqui, mas é o texto-chave sobre discipulado, quando Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar, ensinando-os, a outra versão vai dizer, a obedecer a tudo aquilo que eu lhes ensinei. E eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o próprio Cristo disse aos seus seguidores: agora vocês vão e façam outros seguidores, né? Façam seguidores, invistam em pessoas, discipulem pessoas. Enquanto vocês estão me seguindo, ajudem outras pessoas também a seguir a mim. E isso é discipulado horizontal. Essa é a obra da igreja. A igreja é chamada para discipular pessoas. E esse texto de Colossenses, de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 25 a 29, eu vejo que tem tudo a ver com essa visão do discipulado horizontal, que Paulo tinha essa missão, e nós também temos essa mesma missão de discipular e investir em pessoas. Então, olha o que diz esse texto. Paulo dizendo: Deus me escolheu para ser servo da igreja, para servir a igreja, e me deu uma missão que devo cumprir em favor de vocês, a igreja. Essa missão é anunciar de modo completo a mensagem dele. Discipulado significa anunciar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. Então, nós, líderes, pastores, discipuladores, nós amamos a palavra de Deus, porque é essa palavra que liberta, essa palavra que transforma, é essa palavra que é nossa autoridade de fé e prática. Nós dependemos dessa palavra. Sem essa palavra, nós não podemos nada. É o poder dessa palavra que nos faz viver em novidade de vida. Então, Paulo continua dizendo: essa mensagem que ele tem que anunciar de maneira completa é o segredo que ele escondeu de toda a humanidade durante os séculos passados, porém que agora ele revelou ao seu povo. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos, a todas as nações, fazer discípulo de todas as nações. A palavra do Senhor tem que ser conhecida, o plano do Senhor, as boas novas do Evangelho tem que ser conhecida. E a grande questão que tem que ser ensinada é: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Então, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Cristo nos transforma, ele nos perdoa, ele nos faz viver agora no Espírito. Então, ele está ensinando Cristo. Cristo habita no seguidor dele. Ele habita, ele molda, ele transforma. E assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas, todas, do menor ao maior. Toda raça, língua e nação precisa conhecer o Salvador. E com toda a sabedoria possível, né, nós discipulamos com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa, todos, a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. Então, a tarefa do discipulado é ajudar cada um a crescer espiritualmente, a serem adultos espirituais, né? Pessoas maduras, né? E essa responsabilidade é nossa. Olha o que Paulo está dizendo: a fim de levar todos, responsabilidade dele como líder, né? Como discipulador.
E é para realizar essa tarefa de discipulado que eu trabalho e luto com a força de Cristo que está agindo poderosamente em mim, no poder do Espírito Santo. Faremos discípulos. Então, é o vida na vida, uns aos outros, é a vida em comunidade, é você se congregar na igreja, é viver como o corpo de Cristo aqui na terra, ninguém sozinho, mas andando junto, aprendendo uns com os outros, e assim nós cumprimos o chamado do discipulado. Kate Phillips vai dizer o seguinte: discípulo é o aluno que aprende as palavras, os atos e o estilo de vida do seu mestre, com a finalidade de ensinar a outros. Então, com esse conceito, nós podemos, então, aplicar que nós, discipuladores, nós também somos discípulos. Todo mundo está aprendendo com Cristo e está ajudando outras pessoas a viver a vida de Cristo. E todo discipulador precisa ser uma pessoa que, de fato, procura viver a vida de Cristo, porque os seus discípulos vão observar a vida dele. Ele é um modelo, como Paulo falou. Me imitem, porque eu sou imitador de Cristo. Né? Então, o aluno, o discípulo, é aquele que aprende as palavras, não só as palavras, mas os atos e o estilo de vida. Como você vive? Será que essa pessoa, de fato, vive uma vida coerente? Será que ela é íntegra? Será que ela é verdadeira? Será que ela ama? Tudo isso ele vai olhar. Ele vai aprender olhando seu estilo de vida. Como é que ele lida com as finanças? Como é que ele é em casa? Ele é um bom marido, é uma boa esposa? Ela é uma boa esposa? Eles são bons pais? Ele é um bom filho? Né? Então, como é que ele é no trabalho? Como é que ele é na igreja? Como é que ele é no dia a dia? Tudo isso ensina. Então, com a vida, né? Encarnando o evangelho, obedecendo a palavra. É assim que fazemos discípulos. E nessa tarefa, o discípulo não é passivo, ele também está sendo treinado para ensinar a outros. Né? Olhe o exemplo de Paulo a Timóteo. Esse daí que é um exemplo clássico de discipulado. No final da vida de Paulo, se despedindo de Timóteo, ele passa o bastão para Timóteo e lembra Timóteo que tipo de discipulado que ele viveu com o seu discipulador. Foi um discipulado relacional e intencional. Vida na vida. Diz, olha, nessa carta, ele havia falado de vários que haviam abandonado o evangelho. Mas ele diz que Timóteo era diferente. Tu, porém, né, tu não és como esses que naufragaram na fé. Você tem sido um discípulo fiel, porque você, de fato, tem me seguido de perto, o seu discipulador, né? Esse homem de Deus que eu sou, Paulo dizendo em outras palavras, né? Você aprendeu de mim o quê? O meu ensino, o meu procedimento, o meu propósito, minha fé, longanimidade, né? Você viu que eu não era um cara bruto, irado, grosseiro, entende? Eu era uma pessoa paciente, amorosa, perseverante, não ficava desistindo por qualquer coisa, né? Você viu que eu sofri perseguições, sofrimentos, mas fui fiel até o fim. Então, esse exemplo, Timóteo teve o privilégio de aprender. Discipulado é isso. Discipulado foi o que Jesus fez com seus seguidores, vida na vida, aprendendo com ele, dia após dia, como viver o reino de Deus. Foi a mesma coisa que Paulo fez a Timóteo. Discipulado horizontal, uns com os outros. Então, Jesus, né, voltando para a cela de Jesus, Jesus ele tinha grupos. Ele tinha o microgrupo, né, ou a microcélula de discipulado, que era dupla ou trio, por exemplo, ou pode ser quarteto, né? Ele mesmo, com o seu trio de liderança, é um quarteto. E houve um momento na viagem missionária de Paulo, que era Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, virou um quarteto. Lucas era importante também, porque Lucas foi o escriba, né? E às vezes pode virar um quarteto, né? Mas cuidado para não crescer muito, já é uma célula. Então já não é micro. Tem que organizar em relacionamentos mais próximos, né? Micro, como Jesus ensinou. E também ele enviou de dois em dois, ele também organizava a sua célula de dois em dois. Então, esse discipulado que a gente chama de 1 a 1, que é o microcélula, né? O microdiscipulado, microgrupo, é um ambiente
aonde podemos trabalhar coisas do detalhe, podemos ter mais íntimos nesse ambiente. As pessoas se sentem mais à vontade para serem transparentes do que num grupo maior. No 1 a 1, na dupla, trio ou quarteto, as pessoas se sentem mais à vontade. Quarteto também pode ser um casal acompanhando um casal, né? Podemos também aplicar isso na igreja. E mesmo assim, um casal acompanhando um casal pode ser também duas duplas, os homens e as mulheres, né? Então, esse é o ambiente que chamamos de discipulado básico. É um lugar em que as pessoas vão prestar contas de sua vida, também pode ter uma missão evangelística, como Jesus enviava as duplas para evangelizar e discipular, né? Então, tem um objetivo fundamental de que o discipulado seja mais completo. Mas também, Jesus tinha outro grupo, que era a sua célula, o seu pequeno grupo, de 12. E ali também era um ambiente discipular. Além das duplas, o trio de liderança, ele também tinha, e do trio ainda tinha um mais próximo, né, que era João, né? E desse pequeno grupo, ali é um ambiente também de ensino, de crescimento. Ali se podemos viver comunidade, né? A gente se sente mais como uma família espiritual, né? Pessoas diferentes que se reúnem, que se ajudam, que oram uns pelos outros, que se edificam, cada um cuida do outro. Nós exercitamos os dons na célula, não é assim? Já falamos sobre isso. A gente aprende a ser um time, a ser uma equipe, a trabalhar em rede, a pescar em rede, né? Então, além das duplas que vão, investem em pessoas, mas também o grupo vai atrás, o grupo acolhe, o grupo anima, o grupo recebe, o grupo visita. Então, nesse trabalho em equipe, nós podemos ter um impacto muito maior, né? E o corpo de Cristo é revelado às pessoas ao redor. O amor é revelado, porque o amor vai ser algo muito prático nesses encontros de grupo, vida na vida, um ajudando o outro. Então, é fundamental termos esses relacionamentos estreitos de apoio, de crescimento, porque Jesus ensinou, né? E a igreja primitiva também vivia os pequenos grupos caseiros. Agora, também Jesus, né, tinha um grupo maior, não só o grupo pequeno, mas o grupo grande. Ele tinha os 72, ele tinha os 120, né? E ainda tinha os 500, né, que é relatado, né, próximos a Jesus. E, então, como uma congregação, onde ali tem um encontro maior, né, uma manifestação pública, né, onde é testemunhado que existe um povo de Deus, né, que se reúne, não é só algumas pessoas, mas é um povo, né, que anda em unidade, né, que se ajunta, a gente também conhece isso como igreja local, e ali existem os líderes, os pastores, os presbíteros, e ali é um ambiente onde o povo recebe ensino, apoio, direção, onde é coordenadas as ações dos grupos, né? E a igreja ela se manifesta num- numa faceta maior, né? Então, e esse tamanho grande pode ser diversos tamanhos grandes, né? Mas mesmo sendo grande, para abraçar muita gente, né? Talvez uma cidade de vários bairros, mas ela também é pequena o suficiente para conhecer cada um, investir em cada um, vida na vida, por meio do pequeno grupo, por meio do microgrupo, né? Ok? Então, tudo isso tem a ver com discipulado. A vida da igreja deve ser focada em apontar para Cristo, ensinar Cristo, fazer Cristo ser conhecido, né, e crescermos em Cristo. Mas esse era o método de Jesus. O método de Jesus tinha a ver com esses relacionamentos, do microgrupo, do grupo, né, pequeno e do grupo grande. Então, esse é o jeito de ser igreja, igreja relacional, né? Igreja movimento, igreja que até tem estruturas, mas as estruturas não aprisionam, né? Nós não somos igreja só quando temos uma estrutura certinha de um templo magnífico, de um lugar assim assado, ou se temos muitos recursos. Não, nós somos igreja porque igrejas são pessoas, e pessoas que andam com Deus.
e amam a Deus e amam um ao outro, né? Isso é ser igreja. Igrejas são pessoas que andam juntas na missão aqui na Terra de viver o Evangelho e anunciar o Evangelho aos perdidos, ok? Então, a célula é um movimento. Olha o movimento que Jesus fez. Jesus promoveu um grande movimento. O reino de Deus foi estabelecido por meio de um movimento de pessoas, né, do corpo de Cristo, e Jesus investiu em pessoas. Se nós pegarmos um recorte dessas pessoas que Jesus investiu, apenas alguns, olha a expansão, olha o movimento funcionando vida na vida. Jesus e André, eles tiveram esse encontro. André deixou de seguir João Batista, passou a seguir Jesus. E aí André conheceu Jesus. E ele logo foi evangelizar o seu irmão Pedro. Foi algo muito rápido, né? Não precisou demorar anos, né, de aprendizado sobre Cristo. Ele logo foi contagiado, assim como a mulher samaritana, né, foi contagiada, foi anunciar Jesus para o seu vilarejo de Samaria. Então, é assim, e vida na vida, né? E aí Pedro também se tornou um seguidor de Jesus, e lá em Pentecostes, de uma pregação, ele alcançou 3.000 pessoas. Jesus também teve Barnabé como um desses que andaram com ele, não um dos 12, mas que era um dos discípulos também. E Barnabé foi um grande discipulador, né? Investiu em vários, mas se a gente pega aqui alguns deles, olha só o avanço. Áquila e Priscila, esse casal, que é muito conhecido pela parceria e cooperação com Paulo, né? Eles eram missionários, ajudando Paulo a abrir igrejas nas cidades, mas Barnabé foi um grande discipulador deles, e Áquila e Priscila também discipularam Apolo, que foi um grande pregador aos judeus. Então, olha a expansão funcionando. E Paulo teve esse suporte de Barnabé, que o ajudou numa etapa do seu ministério fundamental para que Paulo avançasse, crescesse mais ainda e amadurecesse. E Paulo investiu em vários. Se pegarmos Timóteo, que ele caminhou 14 anos com Timóteo, ele, no final da sua vida, ele vai dizer para Timóteo: olha, Timóteo, tudo aquilo que você aprendeu de mim, né? Tudo aquilo que você viu, que eu lhe ensinei, agora transmita a homens fiéis, que sejam capazes de ensinar a outros. Então, Paulo, na sua despedida a Timóteo, diz a ele que o movimento não pode parar. Chega de egoísmo, esse negócio de célula que não quer multiplicar, isso não está na Bíblia. Ah, não, porque te gosta de cada um, não quer soltar ninguém, isso não é bíblico. A gente continua amando as pessoas, continua se encontrando, visitando, é um dinamismo, mas precisamos multiplicar, porque precisamos ter a missão de alcançar outros, de gerar outros, discipular outros e fazer o reino avançar. Então, a célula é um movimento discipular para a glória de Deus. Olha a lista de membros da Shepherd Community Church, a igreja de Hong Kong, a igreja do pastor Belong, que hoje é liderada pelo seu discípulo, Danny. E lá, a lista de membros, o hall de membros, não é um hall que visa apenas o hall de batizandos. Esse hall de membros, ele também é um hall de discipulado. E eles organizam dessa forma. Veja bem, as pessoas que estão na igreja, mas que não são discipuladas ainda por ninguém, né, precisam ser, eles chamam de D0. Então, D0 é aquelas pessoas que estão nessa lista de que ainda não são discipuladas, estão ali, chegaram, mas não tem um discipulador ainda, precisa de um discipulador, é D0. D1 já é a lista daqueles que estão sendo discipuladas. Ela já tem um discipulador, mas ainda não estão discipulando ninguém. Então, esse é D1. D2. D2 é quando essas pessoas, as pessoas que são discipuladas, elas também discipulam alguém, pelo menos um. Elas têm uma geração. Elas já são discipuladoras. Além de serem discípulas de alguém, elas também são discipuladoras. Esse é D2, né? Tem uma geração. D3 é quando essas pessoas são discipuladas, discipulam uma geração e o seu discípulo ou discípulos também discipula outra pessoa, né? Então, discipulando outros que discipulam outros seria D3. E o ideal é chegar até D4. É quando esse discípulo de alguém já tem 3 gerações de discípulos. Ele discipula um, que discipula outro, que discipula outro. Ou seja, é a obediência ao movimento multiplicador de discipulado, né?
Então, se nós olharmos novamente para a grande comissão, nós vamos observar que a grande comissão fala do do id, né? Vão, né? Vão fazer discípulos, é um estilo de vida, né? Na verdade, a melhor tradução seria indo, né? No grego seria um indo, né? É um estilo de vida, é um fazendo, né? É indo, na verdade, é o estilo de vida indo. O verbo, na verdade, principal, que é a ordenança, é o fazer discípulos. Fazer discípulos é a ordenança. E aí, como é que se faz discípulos? Indo, vivendo, é o estilo de vida, anunciando, não é? É fazendo a diferença na sociedade, é pregando a Cristo. Então, nós fazemos discípulos como? Indo, é o ir, ou id, né? E aí também, nesse indo, né? Aqueles que se abrem, aqueles que recebem a Cristo, eles vão ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós fazemos discípulos indo, batizando e ensinando essas pessoas a obedecer, né? É o que está lá na grande comissão. Mas tem uma quarta questão aqui que a gente esquece, mas está ali embutido na grande comissão, que é ensinar a obedecer a tudo que Jesus ordenou, inclusive a grande comissão do fazer discípulos. Então, cada discípulo precisa obedecer todos os ensinos de Jesus, inclusive esse que está em Mateus 28, o ir de fazer discípulos. Então, todo discípulo também tem que ser um fazedor de discípulos, porque está lá na grande comissão, ensinando-os a obedecer a tudo. Se não está fazendo discípulos, está desobedecendo a grande comissão, né? Então, nós podemos observar essa questão bem aqui quanto ao discipulado. O método de Jesus, então, seria isso, né? Bem Wong vai organizar da seguinte forma: o ir e o batizar significa ganhar alguém para Jesus. É o processo de ganhar alguém para Jesus. E isso faz parte do discipulado. O discipulado começa com o evangelismo, né? Com alcançar pessoas para Cristo, né? E essa convicção que é o batismo, né? Essa entrega total, e a pessoa de fato se tornar nova criatura, né? Então é o processo de ganhar. Ensinar a obedecer tudo que Jesus ordenou é o treinar, né? É ajudar essa pessoa a colocar em prática, né? Tudo aquilo que Jesus ensinou e se tornar parecido com Jesus, né? Seja no caráter, seja na ação, né? E esse é o seu ministério, a sua vida para Cristo. E tudo que ele fizer é para a glória de Deus. E tem o obedecer, inclusive o fazer discípulos, que é o enviar. E assim, nós podemos conhecer aquilo que ficou tão famoso nas igrejas em células, que é o método de Jesus de discipulado, que é ganhar, treinar e enviar. Então, alguém que foi ganho para Jesus precisa crescer em Cristo, precisa praticar o evangelho, precisa amadurecer, precisa também se tornar um discipulador para outras pessoas. Também precisa ser um evangelista, também precisa ser alguém que faz discípulos, que é o enviar, tá? Então, esse é o processo multiplicador do discipulado e foi o método de Jesus que ele ensinou e ele deixou para todos nós. Então, o discipulado e a grande comissão tem a ver com esse processo de investir em pessoas, ganhando, treinando e enviando. Ou, em outras palavras, né, vamos escrever um pouco mais. Esse ganhar tem a ver com evangelizar, proclamar as boas novas, falar de Cristo às pessoas ao redor. E aí tem a etapa 2, que é o consolidar, né? Consolidar essa fé. Quantas pessoas ouviram o evangelho, mas não permaneceram, não perseveraram, não porque tiveram dúvidas, porque o diabo roubou a semente. Então é preciso consolidar essas pessoas, né? Que é essa etapa também do batismo, né? A gente pode ampliar a ideia: ganhar, consolidar, treinar e enviar, ou só ganhar, treinar e enviar, entendendo que consolidar estaria nessa etapa também do ganhar, né? Mas aqui ampliando a ideia: ganhar, consolidar, treinar e enviar. Consolidar é essa fase que precisamos ajudar essa pessoa a firmar, né, a sua decisão por Cristo, a viver os novos valores, né, do reino de Deus. Ele era do reino das trevas, agora faz parte de um outro reino, que tem um rei, que tem uma constituição nesse reino, que é a palavra de Deus.
Então, ele precisa viver os novos valores e ele precisa ser integrado na família de Deus, que é a igreja, fazer parte do corpo de Cristo. Então, ele precisa, né, ser moldado nessa atmosfera de grupo, da igreja, né, um ambiente discipular. E aí tem o terceiro processo, né, que, na verdade, eles estão muito conectados, né? Nem sempre dá para a gente observar o que é cada um, né? Tudo faz parte de um mesmo processo, que seria o treinar, ou, em outras palavras, discipular, né? De maneira efetiva, né? Ensinar cada um a obedecer e edificá-lo, né? Em Cristo. E tem a etapa 4, que é o envio, quando ela também vai e faz a mesma coisa que fizemos com ela. E ela investe em outras pessoas, e ela aprende a servir, a usar os seus dons, a ministrar, a pregar o evangelho e fazer a diferença. Então, às vezes, isso acontece assim meio embolado, né? Tem gente que é ganha e no processo do que é ganho já começa a falar de Jesus para os outros, mas essas etapas vão acontecendo, né? Naturalmente deve acontecer, né? Mesmo que às vezes de maneira embolada, né? Mas tudo isso faz parte da vida cristã. E tudo isso faz parte do discipulado, né? Beber uma pinha, gente. Aqui eu trago, né, essa questão do crescimento espiritual, que nós já falamos, mas precisa ser ressaltado. O discipulado não é só levar alguém até o batismo, né? Discipulado é esse processo de crescimento que ninguém pode dizer que já chegou lá, né? Ninguém pode dizer que já está perfeito, que não precisa crescer. Todo mundo está crescendo. Enquanto estivermos aqui, nós estamos crescendo. É claro que é possível, né, observar aqueles que já são os maduros, né, que já são pais na fé, né, pais e mães, né, na fé, pela maturidade, pela liderança, mas mesmo assim, esses também continuam crescendo. A gente continua crescendo porque nós somos dependentes de Cristo, nós precisamos todos os dias dele, precisamos do alimento espiritual, precisamos nos fortalecer em Cristo, precisamos de ajuda, precisamos do corpo de Cristo. Eu sozinho não sei tudo, não detenho todo, né, toda a expressão de Cristo aqui na Terra. Então, mas nessa visão, precisa haver o crescimento, não podemos esquecer isso, né? E o texto de Paulo aos Efésios vai dizer, né, que todos nós, né, sendo capacitados, aperfeiçoados pelo corpo de Cristo, pela igreja, né, chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças, né, como bebês espirituais que são levados por todo o vento de doutrina. Então, precisamos nos firmar, nos fortalecer na fé, crescer e amadurecer, e ser modelo, né, e ser multiplicador, né, cuidar de vidas, treinar outras pessoas. É o processo natural de quem amadurece. E, então, não tem como escapar dessa verdade, né? Está na palavra de Deus. Que todo cristão, ele precisa crescer, desenvolver, né, a sua vida espiritual, precisa, né, ser modelo de vida cristã. Esse é o alvo, crescimento, né? Lá em João, na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 12 a 14, ele descreve, né, 3 estágios de crescimento espiritual, né? Ele fala dos filhinhos, né, dos jovens na fé e dos pais espirituais. 3 estágios de crescimento. Então, filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Pais, eu escrevo a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevo a vocês porque venceram o maligno. Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno. Então a igreja, naturalmente, ela é composta de filhinhos na fé, jovens na fé e pais na fé. Não necessariamente isso aqui tem a ver com idade, né, cronológica, mas maturidade espiritual, né? Então, ele está mostrando, né, 3 estágios de crescimento, e ser igreja
é isso. Nós vamos caminhar juntos, uns com os outros, cada um na sua etapa de crescimento, e a gente se ajuda, assim que a gente cresce, como uma grande família, né? Em que a gente cresce uns com os outros, né? E aí, diante disso, eu queria aplicar, que também essa é uma parte fundamental desse ensino do discipulado, o que fazer com cada um desses discípulos de acordo com o estágio da sua maturidade espiritual. Então, Ben Wong vai dizer, né, nesses 3 estágios de maturidade espiritual, ele vai dar toda uma direção do que fazer com cada um de acordo com o estágio de vida espiritual desse discípulo que você está investindo. Todos os discípulos têm algo a você trabalhar, têm alvos que precisam ser ajudados, né, ou buscados no discipulado. Cada um, né, tem suas dificuldades, seus alvos de crescimento. Então, de acordo com o estágio de maturidade espiritual, Ben Wong vai dar algumas ideias do que fazer. Quando a pessoa é nova convertida, o que fazer? Filhinho na fé, quando ele é novinho. Então, as ênfases desse discipulado precisa ser em dispensar um cuidado maior de tempo. O novo na fé é um bebê na fé. Então, bebê precisa de cuidado, nós sabemos disso, né? Então, esse discipulador tem que estar bem perto do discípulo, porque ele tem muitas dúvidas, ele ainda tem que aprender a lidar com as mentiras que Satanás colocou lá na mente dele, que ele aprendeu antes de conhecer a Cristo. Então, ele precisa conhecer, né, a palavra de Deus, ele precisa de alguém próximo, ele precisa de um amigo, né, um intercessor ali presente, que acolhe, que ajuda. Ele, por vezes, vai sentir muito culpado, porque ele ainda vai cair muito em alguns pecados, né? Reincidência, precisa de ajuda para se libertar. Então, você precisa estar ali, ser amigo, acolher, ajudar ele quando ele cair, compartilhar aspectos práticos da vida cristã e, fundamentalmente, precisa estudar as bases da fé cristã nas Escrituras, porque ele sabe, conhece muito pouco. E precisa conhecer a verdade, porque a verdade liberta. Então, aqui estão as ênfases. E Ben Wong vai trazer alguns alvos para você trabalhar nesse discipulado do novo convertido, ajudando ele a alcançar esses alvos. A certeza da salvação, aprender a ter uma vida devocional regular, de leitura bíblica, né? E devocional com Deus, chegar até o batismo, entender que ele faz parte da família de Deus e que ele deve se envolver na família de Deus, que ele também deve, né, ser membro de um pequeno grupo, né, se congregar, né, em outras palavras, se congregar mesmo na igreja, né? Só um minuto, já beber uma aguinha aqui, tá? Ok. Então, precisa ajudar essa pessoa a revisar seu sistema de valores. Como eu falei, ele veio do mundo, os valores do mundo, e a gente precisa ajudar essa pessoa a conhecer os valores do reino de Deus, né? O reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito Santo, amor, né? Submissão, a palavra, e por aí vai. Também precisamos ajudar essa pessoa a memorizar as escrituras, porque ele precisa não só memorizar, mas meditar na palavra de Deus, né? Para ele aprender a guerrear com a palavra, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, diante dos ataques de Satanás, das mentiras de Satanás, né? Ele precisa aprender a orar, precisa ajudar ele nisso, a usar as armas espirituais, a fé, a palavra, a oração, o jejum, ajudá-lo a seguir a Jesus de maneira prática na vida diária, a ter atitudes saudáveis, né, de mudança de vida, né, a testemunhar de Jesus, e estar ligado a um mentor, um discipulador, né, não andar sozinho. Em seguida, Beung vai falar do estágio 2 de crescimento espiritual, que é o estágio do cristão em crescimento, ou o jovem na fé.
quais ênfases devem ser dadas ao discipulado de um jovem na fé? Comunhão com outros crentes, ele precisa estar em comunhão, né? Aprender não só com seu discipulador, mas com sua célula, com outras pessoas maduras na igreja. Ele precisa se congregar, né? Continuar firme, continuar o processo de mudança de valores, que é um processo, né? A ter uma vida fundamentada em Cristo, na palavra de Deus, cada vez mais solidificar esse fundamento bíblico na sua vida, a batalhar espiritualmente, vencer as fortalezas, não ficar mais preso por vícios, né, por mentiras diabólicas, mas andar, né, vitorioso em Cristo, na palavra de Deus, a ser uma testemunha fiel de Cristo e a se importar com outros, investir em outros, né? Ser também um discipulador de vida, servir a outros. E aqui, Bemong vai descrever detalhadamente, né, alvos, né, desse cristão em crescimento. Então, orar, não só aprender a orar, agora ele já aprendeu, a orar consistentemente, né? Crescer na vida de oração e aprender a cada vez mais a ouvir, discernir a voz de Deus, né? Ser ativo na igreja, vencer suas fraquezas, né? Ele já não é novinho na fé, né? Alimentar-se regularmente da palavra, né? Aprender a se alimentar, né, na sua vida devocional e fugir do alimento errado das heresias, né? Claro, né? Combater as heresias. Aprender sempre a reagir com ação de graças, desenvolver relacionamentos fortes, seja na família, né? Onde ele for, na igreja, né? Viver Cristo no trabalho, onde ele for, né? Disposição para servir, ser sensível à necessidade dos outros, investir em outros, orar pelos perdidos, testemunhar de Cristo, acompanhar novos convertidos, discipular, né? Ele já não é novinho na fé. Então, você vê que vai aumentando, né, os alvos. E, por fim, o cristão maduro, ou estágio de líder. O que fazer com esses, né? Esses, você tem que trabalhar em parceria, porque eles já não são novinhos, eles já são pais ou mães espirituais. Então, não é qualquer pessoa, a gente já entende muito, já tem uma experiência, tem uma bagagem. Então, ele é teu parceiro, né? Você não precisa estar dando tanta palavra dura, né? Porque ele já não é novinho, já tem praticado muito da palavra de Deus. Então, encare ele como um parceiro, né? Um parceiro de trabalho, né? Alguém que Deus colocou aí para trabalhar no reino de Deus com você, é um parceiro, né? Continue a trabalhar na vida dele, a questão do caráter em todas as áreas, né? Quem está de pé, cuide para que não caia. Então, todos precisam cuidar do seu caráter, né? Continuar desenvolvendo o caráter santo, afiar e desenvolver habilidades ministeriais, foco na preparação de auxiliares. Então, uma das coisas que vamos lidar com o discipulado de líderes é como ele está trabalhando em equipe, como ele está treinando outros, como é que ele lida com seus discípulos e como ele está criando uma rede de discipulado, ajudando essa pessoa a discipular bem seus discípulos, que também são multiplicadores, já que ele já é um pai na fé. Então, provavelmente, ele já tem discípulos que fazem discípulos. Então, isso, né, nós ajudamos ele em relação à sua vida e também ao seu ministério, né? E aqui tem vários alvos, né, que Beong traz para um líder, um cristão maduro. Aí vai quem mais é dado, né, mais é cobrado, né? Então, se ele cresceu, é uma pessoa responsável, naturalmente, né, o Senhor espera mais deles, né? Maior vai ser a responsabilidade, é natural, né? E os alvos não param, porque além daqueles alvos anteriores, eles vão ampliando, né? É natural. Então, Beong destaca vários pontos aqui. O desejo de aprender, dependência de Deus, testemunho em seu lar, fiel no seu local de trabalho, ter um projeto claro para a sua vida, convicções sólidas, habilidades em desenvolver relacionamentos, pagar o preço da liderança, pessoa que possui a visão da igreja, compreende os valores da igreja, que constrói, é um líder, né? Constrói um coração para missões em outros, né? Tem uma visão holística do reino, né? Inclusive de missões,
treina outras pessoas, extrai o que há de melhor nos outros, no sentido de que ele conta com os outros, trabalha em equipe, né? E é um encorajador, vamos dizer assim, né? E que sabe lidar com o potencial de cada um, envolve cada um no reino, no trabalho, né? Saber como cuidar dos outros, discipulado um a um faz parte do seu dia a dia, relacionamento com visitantes, isso pensando num líder de célula, né? Treinar para evangelismo, treinar para acompanhamento. Então, é um treinador, multiplicador, né? Treinar outros para servir. É uma pessoa que é um pilar no sentido de que constrói, né, esses valores da vida em comunidade, do amor, do reino de Deus. É uma pessoa que sabe, né, trabalhar em equipe e está desenvolvendo cada vez mais essa habilidade, né? Ok? Muitos alvos para o líder, então o líder não pode parar de crescer. Discipulado é para todos, está provado, né? Aqui que discipulado é para todos. Olha quantos alvos, né? Que temos que buscar e continuar buscando, né? Sem deixar a peteca cair, ok? Gente, o meu tempo avançou e eu ia trabalhar ainda os estágios da vida do reino, o ensino do pastor Simeon Kwon, mas eu vou deixar isso para a próxima aula. São 5 estágios que eu queria trabalhar com vocês, eu vou deixar isso mais para frente, tá? Isso aqui também eu vou deixar para frente. Eu queria agora ter um tempo de conversa, né? Tem 2 perguntinhas aqui sobre o discipulado vertical e horizontal, que a gente falou aqui. Tem sido uma prática sua, da sua célula? Outra pergunta, né? Como você tem discipulado pessoas de acordo com os estágios de maturidade, tá? Então, eu vou dar uma pausa aqui no PowerPoint e nós não temos muitas pessoas, né, hoje. Não vamos precisar, então, dividir em grupos, mas queria ter um tempo com vocês. Quem quiser participar, fazer uma pergunta ou contribuir, né, testemunhar, não sei, queria dar esse tempo aqui de participação. Uns 10 minutinhos. Quem quiser, fique à vontade, tá? O que chamou sua atenção até aqui? Pastor Alexandre e todos que estão, boa noite, já cumprimentei alguns. Esse é a questão do discipulado no grupo pequeno, é algo desafiador para nós. Nas nossas igrejas vamos dizer assim, tradicional, aquela parte que fica do banco, aquela outra parte que é célula, a gente fica nesse desafio e a gente levar essas pessoas a discipular, ela ter uma visão de saber que todos nós somos discípulos. E todo esse estudo de hoje traz essa questão da missão do discípulo, vida na vida da pessoa e ter essa visão. Para mim, na minha célula, onde tem sido o maior desafio é saber que essas pessoas elas podem discipular, mas mesmo assim elas continuam resistindo, né? De ser aquela pessoa de só fazer parte da célula, mas na hora de levar elas a discipular, elas resistem um pouco. E aí é onde requer a nossa parte de liderança, de líderes, buscar estratégia para fazer com que ela sinta esse amor no coração, sem levar ela ao constrangimento, sem fazer com que ela fuja da célula, porque às vezes quando você cobra com muita ênfase, ou depende de como você cobra, elas tendem a fugir da célula. Então, esse é um desafio que eu estou enfrentando. Esse é um bom desafio, né? Que bom que esse desafio existe, né? Pior é quando não tem, né? Pior é quando a igreja, todo mundo se acostuma, o pastor também se acostuma a ser o empregado de todos, né? A ser o que carrega o piano, que faz tudo sozinho, e todo mundo fica acomodado. É como a gente mostrou lá no início das aulas, né?
aquele gráfico, aquela pirâmide, né? Que 20% que faz tudo, né? E 80% é aquela só carregado, né? Não faz nada. Precisamos trabalhar para virar essa pirâmide, né? 80% envolvido, 20% treina os 80%, né? E todo mundo está envolvido no reino. Eu sei que esse é o ideal, né? E nós lutamos contra uma cultura católica romana, é, em que a maioria fica só sentado no banco porque aprendeu assim, não é sacerdote e leigo, né? O clero e o leigo é separado, e essa cultura está arraigada, né? Também nas igrejas evangélicas, porque vem como uma tradição, seja do Antigo Testamento, né? Como da Igreja Católica Romana. Mas a visão do Novo Testamento é uma visão de participação, de sacerdócio universal de todos os crentes. E talvez uma de nossas falhas é porque nós pregamos muito o evangelho da salvação e esquecemos de focar no evangelho do reino, né? O evangelho salva, mas o evangelho também nos coloca em um novo reino. E nesse novo reino, eu sou chamado a ser um trabalhador, né? Eu não sou chamado a ficar acomodado, a achar que eu já tenho garantido um pedacinho no céu, né? Um terreninho lá no céu, então não preciso fazer mais nada. Então, nós, líderes, nós, pastores, nós temos, primeiro, uma responsabilidade de orar, né, por esse povo que Deus nos confiou, né? Nossa célula, né? Orar por eles e ensiná-los a Bíblia. E ensinar a palavra de Deus. A palavra de Deus fala, no Novo Testamento, o tempo todo, sobre essa visão da participação, do envolvimento, dos dons, do servir, né? Todo lugar, toda igreja, se nós falarmos assim, olha, irmãos, precisamos servir, ninguém vai dizer contra, ninguém vai achar que não é verdade, tá? É bíblico, né? Fomos chamados para servir, né? Servo de Deus é para servir, é para trabalhar, é para ajudar, é para colaborar, é para se envolver, né? Então, nós precisamos ajudar essas pessoas a sair do comodismo. E, infelizmente, o tempo não deu, mas na próxima aula eu vou trazer esses estudos do pastor Simeon e eu vou apontar alguns dos obstáculos também além disso, dessa cultura, né, terrível que recebemos como herança, né, que atrapalha as pessoas de se envolverem na obra. E aí nós vemos hoje esse tipo de crente consumidor, né, que só quer receber e não é um sócio do clube, né, e não precisa trabalhar, né, paga para alguém para fazer a obra, né, essa coisa esquisita que não está na Bíblia. É, mas também nós veremos que outro motivo pelo qual alguns não se envolvem é porque existem alguns obstáculos na vida dessas pessoas. E como líder de célula e pastores, nós precisamos aprender, discipuladores, como ajudar essas pessoas a remover as pedras, os obstáculos que atrapalham essas pessoas de crescer na vida cristã e viver o projeto de Deus do reino. E essa parte do estudo era muito importante, mas o tempo não deu, mas vai completar tudo aquilo que a gente viu até aqui sobre discipulado intencional. Então, nós veremos 5 estágios, né? Nós vamos trabalhar, além desses 3 que a gente viu, né? De filhinho, jovem e pai, nós vamos ampliar um pouco a ideia. O primeiro estágio seria o estágio evangelístico, né? Aí tem, sim, o bebê na fé, o bebezinho. Aí tem a criancinha, o jovem e o pai. E Simeon, ele vai trabalhar especificamente outras facetas, né, de como ajudar essas pessoas a avançar para um outro estágio. E completa esse estudo de Beong. Beong fala dos alvos, né, e Simeon também, mas ele trabalha outra perspectiva, e uma das questões-chave é ensinar a vida abundante do reino e ajudar essa pessoa a tirar os obstáculos que atrapalham ela de viver a vida do reino, porque eu só posso ser um discipulador se eu estiver vivendo a vida do reino. E existem obstáculos que impedem as pessoas de viver a vida do reino. Então, nós vamos ver isso na próxima aula, porque nos ajuda a ter esse entendimento de como eu posso discipular alguém para que ela cresça, porque muita gente fica estagnada no reino.
né? Muitas vezes na igreja ou na célula o que acontece? Semana após semana, mês após mês, ano após ano, e as pessoas não despertam, não se envolvem, e alguma coisa está atrapalhando, né, essas pessoas de avançar. Então, uma é essa questão dos alvos, que a gente viu aí com o Beong, e essa cultura que a gente precisa bater contra, essa cultura do comodismo, essa cultura do crente consumidor, e é nossa tarefa ensinar, pregar isso, bater contra essa filosofia mundana, pagã, né, vamos dizer assim, de ficar acomodado, de não se envolver na obra, né, e também essa questão de como ajudar as pessoas a tirar esses obstáculos para que elas cresçam. Então, nós veremos isso no próximo encontro. E a célula é um ambiente maravilhoso, né? Quem já estiver na célula, melhor ainda, porque já sai do grupão, né? Porque no grupão, as pessoas se acomodam se deixar, né? Mas no pequeno grupo, quem já está no pequeno grupo já sai na frente, né? De quem não está. Porque na célula, a própria célula vai ter uma dinâmica que envolve. Então, essa dinâmica já ajuda a tirar o comodismo, né? Então, já está num passo na frente, né? Então, o desafio também é fazer com que todos se envolvam nas células, né? Primeiro ponto, vamos dizer assim. Porque quem já está na célula já está um pouco na frente, já está tendo essa visão da vida em comunidade, está se envolvendo mais na vida do outro, está envolvendo, né? Tá testemunhando, está sendo colocado para servir mais naturalmente, né? Então, eu diria que o primeiro passo é envolver as pessoas na célula. É, que elas participem da célula, né? Que todos estejam em célula, né? E estando na célula, aí vai ter outros passos para envolver, né? Mais alguém, gente? Tranquilo? O povo hoje está todo mundo quietinho, Tá todo mundo quietinho. em silêncio. Ok. Então tá bom, né? Na próxima aula, nós vamos tratar desses pontos bem práticos e imagino que vamos ter muito que conversar, tá? Vamos agora, então, para a parte final. Vamos ver a parte final da nossa aula de hoje. Só um minuto. A nossa ilustração de hoje, nossa historinha, né? O jovem rapaz e a estrela do mar. Essa historinha é o seguinte: um homem sábio fazia um passeio pela praia ao alvorecer. Ao longe, avistou um jovem rapaz que parecia dançar ao longo das ondas. Ao se aproximar, percebeu que o jovem pegava estrelas do mar, da areia, e as atirava suavemente de volta à água. E então o homem sábio lhe perguntou: o que você está fazendo? O sol está subindo e a maré está baixando. Se eu não as devolver ao mar, irão morrer. Mas, meu caro jovem, há quilômetros e quilômetros de praias cobertas de estrela do mar. Você não vai conseguir fazer qualquer diferença. O jovem se curvou, pegou mais uma estrela do mar e atirou-a carinhosamente de volta ao oceano, além da arrebentação das ondas, e retrucou: fiz diferença para essa aí. Então, a moral, né, dessa história é, por meio do discipulado 1 a 1, temos a oportunidade de influenciar pessoas com a presença de Cristo em nós, de investir em pessoas ensinando-as a obedecer a palavra de Deus e de fazer a diferença em suas vidas de tal forma que possam viver para Cristo e também discipularem outras pessoas. Portanto, seja uma bênção e faça discípulos para a glória de Deus, pois a recompensa é eterna. As dicas de livro que eu deixo os dois módulos de mentoria, né, que nós temos ministrado. Se você tem interesse, me procure depois, né? Eu tenho o curso todo gravado, né, os dois módulos de mentoria, e a gente ensina o passo a passo da implantação da visão do discipulado 1 a 1 numa igreja, para todos participarem, né, numa igreja. E também esse livro recente, né,
que eu escrevi, que são os 40 roteiros para mentoria e discipulado de líderes e de cristãos em crescimento, roteiros para discipulado 1 a 1 de pessoas que já não são novas convertidas, mas precisam continuar crescendo como cristão em crescimento, um jovem ou um pai na fé. Então, esses roteiros treinam, ensinam e estimulam, né, todo um vida na vida para que haja um crescimento no discipulado, na mentoria, ok? E aqui também, como dicas de livro, eu trago 2 opções de trilho de discipulado do Ministério Igreja em Células, que são ferramentas focadas na célula e no discipulado 1 a 1, com os valores de uma igreja em célula, né? Ou de uma célula saudável. Então, tem o clássico de Ralph Nabel, que eu trago aqui, o Manual para uma Vida Bem-Sucedida, que é o livro 1, para um evangelismo, né? Evangelizar uma pessoa. Aí tem o segundo livro, que é o Roteiro para o Seu Ministério, que mostra esses alvos, né, de crescimento daquele que se converteu e prepara um plano de ação para ajudar esse discípulo a crescer. O livro 3 é o Firmando o Compromisso, baseado em leituras devocionais, que o discipulador vai também ensinar o discípulo a fazer um tempo a sós com Deus e ter uma vida devocional, e ajudando ele a conhecer mais dos valores da vida cristã, do compromisso da vida do reino. E o quarto livro é o Bem-vindo à Família, que continua a tratar dos valores da vida em Cristo, de ser família de Deus, né? Também com estudos devocionais. Em seguida, tem o volume 5, é um treinamento, é um retiro de final de semana chamado Vida Vitoriosa, aonde as pessoas são ensinadas sobre uma vida do reino livre das amarras, dos pecados, dos vícios, né, dos sentimentos negativos no coração. Então, é um retiro para ajudar uma pessoa a crescer na vida cristã. Em seguida, tem o Guia do Discipulador, que é um treinamento para ser um discipulador. Também tem o Tocando Corações, que é um treinamento para evangelizar pessoas, evangelismo relacional, que nós veremos também em uma das nossas aulas, material Tocando Corações e Construindo Pontes, que é a sequência sobre evangelismo relacional. E aí ele trabalha, num livro, trabalha como alcançar descrentes tipo 1, e no segundo livro, como alcançar descrentes tipo 2, né? Ou tipo 1, tipo 2, ou tipo A, tipo B. Nós veremos isso em uma de nossas aulas também, de maneira bem prática. Tá? Então, trilho que tanto evangeliza como ajuda a afirmar os valores da vida cristã, do reino de Deus, e também treina a pessoa para ser um discipulador, um evangelista e um líder, né? Joel Comiskey também tem esse trilho, são 5 livros, né? E também tem essa ideia do crescimento, o viver, que é o conhecer a Cristo, entregar a vida a Ele, a ideia do nascer de novo, né? É o viver a vida de Cristo. Em seguida tem o ser livre, que é ser livre das amarras, das mentiras de Satanás, né? E aí tem o 3, que é o crescer. Em seguida, o 4 é o compartilhar a fé, ser um evangelista, um discipulador. E o 5 é ser um líder, como ajudar a liderar outros, isso focado na célula, né? Então, tem aqui dicas, né, de ajudar, ferramentas, né, que ajudam no discipulado, na formação de pessoas, no crescimento delas. A ferramenta 10 que eu trago hoje falamos muito sobre alvos, né? Então, alguns alvos para o discipulador e para o discípulo, para os dois, né? Alvos de crescimento. Então, aqui tem alvos, né? Crescer no relacionamento com Deus, e aí você coloca aqui do lado quais são as áreas-chave que precisa melhorar, né, em relação a Deus. Ter um tempo a sós com Deus diário, e aí você tem um lugar para marcar um xizinho, você está conseguindo, né? E você escreve alguma coisa nesse sentido de alcançar esse alvo, né? Ler a Bíblia toda, crescer em santificação, quais são as áreas que eu preciso desenvolver o caráter de Jesus, desenvolver relacionamentos saudáveis com as pessoas, e aí quais são as pessoas, o que eu preciso melhorar nos relacionamentos, né? Levar o evangelho para as pessoas em minha volta, quais são as pessoas que eu vou procurar investir para alcançar, discipular ao menos uma pessoa, então colocar aqui o nome de alguém que eu possa discipular,
ser um dizimista fiel, e aí colocar também os meses, né, que eu estou obedecendo e sendo fiel no dízimo, realizar semanalmente o culto doméstico, né, o culto no lar, né, uma vez por mês, né, pelo menos, culto doméstico, ser um membro fiel de uma célula da igreja, servir em algum ministério ou atividade da igreja, dedicar tempo de qualidade com minha família, ser exemplo no trabalho, desenvolver novas habilidades no meu trabalho, isso para quem trabalha, né? Cuidar da minha saúde, você coloca quais aspectos, quais alvos, desenvolver melhor a administração dos meus bens, dons e talentos, e você coloca esses alvos nesse sentido, né? Então, essa ferramenta prática para aplicar você como discipulador e junto com o teu discípulo. E, por fim, a dica de vídeo é um vídeo bem pequenininho, mas consegue resumir muito do que a gente ensinou hoje, né? A multiplicação de discípulos e como começou com Jesus e os apóstolos, a igreja primitiva, e o que implica nisso, né, para nós hoje, né, que o discípulo de Jesus, ele não quer apenas ir para o céu, ele quer ir para o céu, mas também quer levar outros junto, né? Ele quer fazer discípulos, ok? Então, encerramos essa aula.